O que vem à sua mente quando você ouve a palavra Antártica? Provavelmente frio, neve, gelo e pinguins. No entanto, esta é uma das regiões menos exploradas do mundo, que esconde muitas coisas estranhas e únicas. Vamos conferir algumas delas. Você não precisa ir à Antártica para ver essa coisa estranha. Tudo o que você precisa fazer é abrir o Google Earth e ir para uma das ilhas mais ao sul de lá, a Ilha do Rei George. Recentemente, usuários da internet encontraram uma grande e bastante estranha entrada de caverna lá. Para onde essa ampla passagem escura leva? As pessoas começaram a especular. É a entrada para uma base secreta ou algum laboratório. Faz parte de uma nave espacial que caiu lá há milhares de anos. É a porta para a antiga cidade da Antártica. Talvez haja uma montanha rochosa gigante com uma caverna antiga sob toda essa neve e gelo. Bom, existem algumas ideias. Os usuários calcularam as dimensões aproximadas desta caverna. Pode ter cerca de 20 metros de altura e 75 de largura. Dá para esconder um Boeing de passageiros lá. A natureza provavelmente criou essa entrada. Esta é uma explicação lógica, mas tem dois fatores estranhos. Primeiro, olhe o sopé da montanha. Parece que há degraus lá. Eles são de uma cor escura, como se fossem feitos de pedra. E se você olhar de perto, poderá notar algo semelhante a pegadas humanas. Alguém entrou nesta caverna? Ou talvez alguém ainda esteja morando lá agora? A segunda coisa estranha é o desaparecimento da descoberta misteriosa. Pela primeira vez, as pessoas anotaram em uma imagem do Google Maps de 2007. Então, a entrada desapareceu. Aí reapareceu alguns anos depois. Depois disso, desapareceu. E em 2022, as pessoas a encontraram de novo. Provavelmente a neve velha derreta, uma nova camada caia, então o vento sopra e o ciclo se repete. Mas os supostos passos que levam profundamente à caverna fazem com que se duvide da origem natural deste túnel. Você pode facilmente encontrar as coordenadas na internet e visitar a caverna via Google Earth. Você pode encontrar algo lá e contar ao mundo. Tem outra coisa estranha que as pessoas descobriram com a ajuda do Google Earth. Em 2020, um usuário encontrou um objeto estranho que parecia um navio gigante a 160 quilômetros da costa da Antártica. Estava coberto de gelo e neve e deitado de lado. Parecia um navio de cruzeiro. Você pode notar as janelas, o convés e a ponte. Mas nem todos concordaram com isso. Alguns alegaram ser uma nave espacial. Outros disseram que era algum tipo de prédio secreto. O usuário que notou pela primeira vez o navio afirmou que seu tamanho era de cerca de 120 metros, que é o comprimento perfeito para um navio de passageiros. Mas o que esse navio está fazendo em um lugar tão remoto, no meio de uma geleira? Como chegou aqui? Quem era o capitão dele? Ninguém encontrou as respostas para essas perguntas ainda. Em 2016, usuários do Google Earth descobriram uma foto de um monstro marinho desconhecido flutuando ao largo da costa da Antártica. Esta criatura se assemelhava a uma lula gigante, com um comprimento de cerca de 60 metros. Isso é um pouco mais curto do que 3 vagões de trem. Imagine este kraken gigante nadando nas águas escuras e geladas da Antártica e arrastando para o fundo tudo o que encontra no caminho. Talvez seja o grande e terrível Cthulhu ou um de seus descendentes. Você notará rapidamente esta cachoeira vermelho-sangue entre as intermináveis paisagens brancas deslumbrantes da Antártica. Não se preocupe, não é sangue. Há muitos séculos a cachoeira vem pintando a neve com uma cor vermelha brilhante. A corrente flui direto de um iceberg branco. Vamos olhar para dentro e descobrir o que está acontecendo lá. Milhões de anos atrás havia uma pequena lagoa cristalina. Então uma geleira se formou em torno dela. Uma espessa camada de gelo e neve bloqueou a luz solar, o calor e o acesso ao oxigênio. Por milênios, o reservatório permaneceu neste vácuo frio. De repente, a água fez um buraco na parede gelada e saiu. Quando essa água salgada entra em contato com o oxigênio, ela fica imediatamente avermelhada ou enferrujada. A Antártica é o único lugar onde você pode encontrar um fenômeno natural tão único. Um dos lugares mais secos da Terra está localizado na Antártica. É um dos desertos mais sem vida do mundo, os Vales Secos de McMurdo. Neste deserto você não verá o sol escaldante, a areia quente e os cactos. Um deserto significa um lugar com falta de precipitação e vida. Os Vales Secos de McMurdo atendem a esses parâmetros. Mas este lugar também é o único para a Antártica, já que você não encontrará geleiras por lá. Apesar da geada, o gelo não pode se formar no deserto porque não chove há milhões de anos. Também nunca neva.
Um vento forte descendo das montanhas atinge velocidades de até 320 km por hora. Seria difícil para você ficar de pé lá. O vento tem muita umidade, ele aquece e evapora todo o líquido e neve no deserto devido à sua alta velocidade. Somente o ar seco atinge o solo. Contudo, você pode encontrar vários lagos lá. Eles não congelam graças à alta concentração de sal. A água é tão salgada que não permite a existência de grandes formas de vida. Mas os cientistas encontraram organismos microscópicos perto dos lagos. 20 milhões de anos atrás, a Antártica era cheia de pântanos e árvores, e tinha muitos insetos e animais. Mas agora parece com a superfície de Marte, literalmente. Cientistas e astronautas estão explorando regiões como os vales secos de McMurdo, já que as condições naturais lá são semelhantes às do planeta vermelho. Então, antes de ir para Marte, dá para praticar a vida em alguns lugares semelhantes na Terra. Além disso, os cientistas descobriram um mundo subaquático na região antártica com centenas de anfípodes, crustáceos semelhantes aos camarões. Espere um pouco, isso foi na região antártica, mas os vales secos de McMurdo são localizados na Antártica. Qual é a diferença entre os dois? Ah, e não se esqueça do Ártico. A região antártica é a região na parte mais ao sul da Terra, que abriga o continente da Antártica. E o Ártico é outra terra completamente diferente. Eles têm as mesmas condições naturais, geada, gelo e neve, mas estão localizados em diferentes partes do planeta. O Ártico fica no Polo Norte, a Antártica fica no Polo Sul. Agora, de volta à descoberta. Os cientistas apresentaram teorias de que o gelo da região antártica esconde uma vasta rede de rios e lagos de água doce. E em 2022, encontraram um novo ecossistema. Os pesquisadores exploraram a plataforma de gelo Ross da região antártica e seus rios subterrâneos. Este é um enorme pedaço de gelo flutuando no oceano. Uma equipe da Nova Zelândia usou um equipamento de perfuração especial equipado com um abastecimento de água quente para perfurar um buraco de 500 metros de profundidade. Isso é mais do que a altura do Empire State Building. Então, eles baixaram algumas câmeras de vídeo e viram milhares de crustáceos nadando em diferentes direções. Parece que eles não são muito organizados. Nas águas da região antártica, você também pode encontrar algumas das criaturas mais assustadoras do planeta. São as aranhas marinhas. Elas recebem esse nome porque se assemelham a aranhas terrestres, mas na verdade são uma espécie de artrópodes marinhos. E ao contrário das terrestres, as do oceano são muito maiores. Elas parecem um conjunto de 8 pernas fortes sem corpo. Uma dessas aranhas pode ter a largura de um prato de jantar. Algumas delas não têm olhos e têm probóscides em vez de mandíbulas. As aranhas marinhas são pouco estudadas porque vivem em águas frias e profundas. A Antártica esconde muitos animais pouco conhecidos. Há longos túneis em suas geleiras que levam a uma escuridão assustadora. Neste continente frio, foram encontrados restos de dinossauros gigantes e de outras criaturas antigas, como os ancestrais dos patos modernos. Muitos rios e lagos subterrâneos escondem vida selvagem inexplorada. Até o gelo aqui pode ser estranho. Veja só esses icebergs listrados. Eles têm listras azuis, pretas, verdes e turquesa. A cor depende das condições da água durante o congelamento. Por exemplo, linhas verdes aparecem por causa de algas. As azuis se formam quando a água congela muito rapidamente. Ok, estou congelando. Hora de descongelar em algum lugar mais quente. Havaí? Sim.